Graças a Deus. Povo de Deus, a Deus honras e glórias. Mais uma vez convosco, seu irmão, pastor Celso Chagas, para nós adorarmos, bendizermos o nome do Eterno, aquele que vive e reina para todo sempre, ao Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que nos ama e que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Glórias sejam dadas ao seu santo nome. A Bíblia Sagrada, Evangelho de São João, capítulo 10, e no versículo 11, do 11 até o versículo 15. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Glória seja dada ao eterno nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Mestre, Senhor e Rei. A sua história é conhecida, não digo que por todos, pois sempre tem alguns que fazem questão de não conhecê-lo, e ainda há países que não chegou o Evangelho, por incrível que pareça. Ainda há lugares, alguns rincões distantes, aonde o Evangelho ainda não penetrou na mente humana e os fez pensar decididamente em Cristo. Mas o nosso Senhor Jesus, quando veio a este mundo há mais de 2000 anos passados, ele se compadece das multidões, pois aquele povo viviam desordenados como ovelhas que não têm pastor. Ele comparou o povo a um rebanho que não tivesse um guia, um condutor, um mentor, um instrutor para guiá-los pelos caminhos da vida. E ele, ao afirmar aqui, eu sou o bom pastor, e sendo o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Ao observarmos o Salmo 23, na Bíblia Sagrada, escrito por Davi, e ele mostra o cuidado de um verdadeiro pastor, que cuidava do seu rebanho, que afugentava e matava os lobos, matava os leões e ursos para defender o seu rebanho. Guiava as águas, dava pasto, tosquiava, tirava lã, tinha um cuidado pastoral inigualável. E devido ao pastor ter cuidado com o seu rebanho de ovelhas, Deus então compara aos líderes espirituais para que tenham o mesmo cuidado para com o povo que eles, ao unir como rebanho, tipologicamente, ele os chamou de ovelhas, de carneiros de um rebanho. Agora vem o Senhor Jesus e mostra a diferença entre ser pastor e ser mercenário. Diz: o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Nós podemos observar Davi matando um leão e urso para defender ovelhas. Hoje, infelizmente, em algum lugar está se ordenando leão e urso
em lobo para cuidar das ovelhas. E dá uma credencial para o filho do diabo escrito pastor. E ele se orgulha daquilo. Se orgulha desse posicionamento. E não vai fazer outra coisa a não se arrancar a lã das ovelhas, a carne, couro e tudo para o seu próprio benefício. É tudo aquilo que ele quer. O mercenário era aquele homem que prestava serviço nas guerras. Ele pegava um tipo de uma empreita. Não tinha vínculo nenhum. Terminou o serviço, ele vai embora. Ele visa tão somente o dinheiro. Por isso o Senhor Jesus diz assim, olha, o mercenário quando vê o lobo, ele corre. Ele foge porque é mercenário. Ele não tem na alma um desejo de defender o indefeso. Ele não tem na alma o desejo de interceder por aquele que não tem mais forças. Ele não tem na alma o desejo de buscar o desviado, o transgressor. Aquele que fugiu, aquele que não tem forças para voltar. Somente um verdadeiro pastor. Jesus diz assim, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. No início do capítulo 10, ele começa a dizer, aquele que não entra pela porta, é ladrão, é salteador. É aquele que vem para a destruição. E dizia, aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas de que ele estava falando então? Que veio antes dele, que foram ladrões e salteadores. E as ovelhas não ouviram a sua voz. Um certo grupo os seguiu. Mas eles foram mortos, foram reduzidos a nada. Quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos os discípulos a pregarem o Evangelho e a mostrar a grandeza de Deus, a soberania do Senhor, o crescimento da igreja, as perseguições que se levantaram, prisões para discípulos. E quando o povo, os fariseus, os formais da época, os dominantes da religião, resolveram que eles tinham que exterminar os discípulos de Jesus, levanta-se um homem sábio, intelectual, respeitado, venerado, homem de reputação acesa e de conduta ilibada. Nada mais, nada menos que Dr. Gamaliel. E Gamaliel diz ao povo, olha o que se vão fazer com estes homens. Pois antes veio alguém, veio Teudas dizendo ser alguém, foi morto e reduzido a nada. Veio mais outro camarada também nos dias do alistamento, foi morto e reduzido a nada. Eles viam se portando como os cristos, como os ungidos, como os preparados, como os vocacionados, como aqueles que seriam os verdadeiros pastores. Mas não eram. Foram mortos e reduzidos a nada. E somente quem estuda a palavra é que vai ouvir falar deles. Mas o Senhor Jesus veio dizendo, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Não sou mercenário, não veio somente tirar a lã, o couro, a carne, a pele, de forma nenhuma. Eu venho trazer as ovelhas, o alimento, o pão do céu, o direcionamento, os caminhos da vida nessa terra e no futuro a vida eterna. Por isso ele é o bom pastor, o inigualável pastor, que não tem credencial alguma, que veio tão somente mandado, enviado pelo Pai, para nascer aqui, e nenhum homem na terra tem o dever, nem o direito de dizer assim, eu ordenei ele ao ministério como o verdadeiro pastor. O Pai fez isso. Ele veio vocacionado para isso. A função dele era buscar e salvar os que se havia perdido. Buscar e reunir a ele um povo seu, preparado para então morar nos céus. Povo esse que foi comparado como um rebanho de ovelhas, de carneiros, para então atuarem na sua seara e no seu viver conforme a sua direção. Cristo, o verdadeiro pastor, o inigualável pastor, a ele toda a honra e toda a glória. Mercenário nenhum vai amar a ninguém a não ser o dinheiro. Infelizmente, o que se vê hoje é mercenários e gritando que são pastores,
que não pode ver dinheiro. O que eles mais querem é dinheiro, 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 dinheiro. São verdadeiros cães gulosos. Trabalhar é que ele não vai, é que ele não quer. Ele quer grana. Você, meu amigo, você, meu irmão, você é adulto para julgar e entender as diretrizes da vida e analisar aonde é que tem um verdadeiro pastor que possa guiar a sua vida. E se você não é cristão, una-se a ele. E se você está numa igreja de corruptos, de mercenário dominado pelo demônio, corre e procura uma igreja, ore a Deus e Ele vai te dar a direção de te colocar numa igreja onde ainda tenha pessoas sérias que leve o assunto a sério de acordo com a palavra de Deus. Porque ele será pastoreado também pelo Senhor Jesus Cristo, que é o sumo pastor, que é o pastor dos pastores, que é aquele que instrui, que prepara e que direciona o homem ao caminho do céu. Há uma diferença muito grande entre pastor e mercenário. O pastor quer pastorear, guiar, se preocupar, amar, abençoar e fazer com que as pessoas caminhem em direção aos céus. Mercenário quer somente dinheiro para que ele compre seus aviões, seus jatinhos, seus iates, suas fazendas e mansões. Foge desse povo. Cristo morreu na cruz e te comprou com sangue puro, não foi para ser idiota. Foi para ser cristão de verdade, cheio do Santo Espírito de Deus. Busque um lugar onde se adora a Deus em espírito e em verdade, e onde se tem o Senhor Jesus como sumo pastor, pastor dos pastores, e lá dentro vai ter alguém usado por Deus para te dar as instruções. Amém? Que Deus te abençoe. Firme na rocha. Deus é fiel. Faça questão de ser, de pertencer ao rebanho do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor fiel. Porém, ele tem aqueles que cumprem também as suas ordens para te instruir nessa terra. Veja se ele é um verdadeiro pastor que faz jus ao seu chamado. E daí, então, adore a Deus com esse pastor, com esse povo que se reúne em espírito e em verdade. Ora a Deus comigo. Querido Deus e Pai, no adorado nome de Jesus, eu entrego em tuas mãos aqueles, Senhor, que estão ouvindo essa palavra. Que a tua bênção pare sobre aqueles, Senhor, que creem na tua grandeza. Meu mestre, meu Senhor e meu Rei, não deixa que o teu povo, Senhor, se desencaminhe por caminhos tortuosos. Guarda, tu és o pastor fiel e verdadeiro, aquele que ama o teu rebanho e que quer que o teu povo chegue aos céus. Meu Senhor, levanta verdadeiros pastores compromissados com a tua palavra, com a tua grandeza, com a soberania do teu evangelho, para que então possamos viver de acordo com o teu poder, com a grandeza do teu nome, possamos ser sinceros e leais diante de ti. Deus, desperta o querer humano para a tua palavra ser pregada aos quatro cantos da terra. Em nome do Senhor Jesus, abençoe para a tua glória, visitando aquele enfermo e curando, libertando o oprimido e fazendo com que aquele que não tem desejo, Pai, crie desejo pela tua palavra e se posicione como cristão de verdade. Teu nome seja glorificado eternamente. Que o nosso Brasil, Senhor, seja abençoado pelo Senhor. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito e mande um grande avivamento à nação brasileira. Nós precisamos, Senhor, da tua intervenção dos céus, porque, meu Pai, as trevas chegaram a tal ponto que está difícil, Senhor, nós transpomos elas sem a tua ajuda. Nós necessitamos do Senhor. Deus, derrama do teu Santo Espírito para fazermos o teu trabalho, aviva a tua obra, porque é o que nós precisamos, que tu levante um batalhão de homens e mulheres, povo forte, revestido de poder, para pregarmos o Evangelho e glorificarmos o teu nome. Amém. Glória a Jesus. Até nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.